Olá, podcasts. Caro ouvinte, quem fala é Luciana Vendramini e estamos começando mais um episódio do podcast Retrogosto. Aqui vamos falar da mente humana, da saúde mental, saúde emocional e vamos olhar para o nosso cérebro. Vamos tentar entender como é que ele funciona e vamos acabar com o tabu ao falar de saúde mental. Sejam muito bem-vindos a essa viagem ao desconhecido, misterioso e fascinante cérebro. E meu convidado de hoje é Renato Caminha, psicólogo, professor, pesquisador nas áreas de emoções, empatia, educação socioemocional e educação parental. Possui várias obras, referências nas terapias cognitivas e como terapeuta de criança e adolescente. Desenvolveu o protocolo clínico e preventivo denominado Tríade da Regulação, reconhecido no Brasil e no exterior. Palestrante e conferencista internacional. Professor convidado do Master em Psicopatologia da Infância e Adolescência da Universidade Autônoma de Barcelona. Diretor de ensino e membro fundador e presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Presidente e fundador do maior congresso de terapias cognitivas da infância e adolescência da América Latina, a Concriarte. Gente, ele é tudo isso mesmo. Bem-vindo, Renato! Muito obrigado, Luciana. Prazer estar com você. Olha que honra. Olha que a gente teve que resumir, tá? Foi assim, quando a gente começou a olhar o tamanho do seu trabalho, foi assim, eu fui ficando chocada. E algumas pessoas que trabalham na área, como a minha prima, que também trabalha com crianças e adolescentes, quando eu disse que você viria aqui, ela ficou assim, não acredito. Então, eu fico muito honrada de te receber e quero falar de todo o seu projeto. A gente estava conversando aqui da época que você morou na Europa, né? De todo o trabalho que você fez lá. E agora você está no Brasil. É tanta coisa. Por onde começar, Renato? Pelos 25 livros, pelos 3 livros, pela criança, pelo adolescente, parentalidade. Define. Eu acho que eu posso fazer um gancho aí, um link de como é que eu cheguei nesses 3 livros aí. Esses daqui, que são livros para público esse normal, é o público leigo, né? Público leigo, que são Exato. lindas as capas. Renato Caminha, Mitos Esse é o Mitos da da Parentalidade, Livrando Levando os Pais da Culpa. Livrando os Pais da Culpa Infundada. Ótimo. E esse daqui? Esse aí é Educar Crianças, as Bases da Educação Socioemocional. E esse que eu amei, esse aqui é um choque. Esse aí é o Cabe um Filho na Sua Vida. Esse aí eu brinco que ele deveria ser um anticoncepcional. Que todo mundo, candidato, pretendente, quem sabe que talvez vá ter filho, deveria ler. Não, e hoje essa pergunta está bem frequente, assim, né? Nem todas as mulheres, principalmente as mulheres, né, no casal, elas definem não ter filhos, né? Então, e o homem tem que aceitar. Isso. Não tem outro caminho para eles. Pois é. Mas como eu estava falando antes, a minha trajetória, então, eu sou um terapeuta, psicólogo clínico, pesquisador, e trabalhando com crianças e adolescentes, eu me dei conta que é impossível você não trabalhar com pais, né? E a gente fala até que a equação na terapia com criança e adolescente é quanto mais os pais participam, melhores são os resultados. E aí chegou um momento que eu comecei a me dar conta que os pais precisavam ser educados, né? Educados com relação, cuidado com isso, educados, né? Não é, a gente não quer ensinar padre a rezar missa, não é isso. Mas assim, a infância foi revelada, né? A criança foi revelada como um ser diferente lá no século XVIII, no Iluminismo. De lá para cá, a gente evoluiu pouco de conhecimento, de trazer o conhecimento público que se sabe sobre a infância. Assim como eu digo, faço uma relação de comparação, por exemplo, educação alimentar, né?
Hoje todo mundo sabe qualidade de alimento, o que deve comer, o que não deve comer, o que faz mal, o que não faz mal. Você fala os adolescentes e Isso, e a crianças. gente foi educado pela ciência por isso, né? E a gente continua educando os filhos com a dica do pai, da avó, do quitandeiro da esquina. Ah, esse menino precisa não sei o quê. Aí o zelador do prédio dá um palpite. Então eu brinquei que depois de 25 livros na minha área, mais artigos científicos, mais participação em livros de colega, eu brinquei que eu cansei de pregar para convertidos. E eu acho que eu comecei a fazer uma transição de eu preciso transformar essa linguagem científica e trazer isso de alguma maneira para produzir algum efeito, algum impacto aí, né, na questão de parentalidade, educação socioemocional, principalmente porque os pais estão, e é só a gente entrar no Instagram e ver como os pais estão carentes de informação. Sim. E seguindo, assim, educadores parentais que às vezes dão umas dicas que eu digo que prestam um desserviço, porque no momento que eles tornam a educação tão banal e tão simples, faça assim, os resultados serão desse jeito, e você não consegue fazer aquilo, você se sente mais frustrado, mais Porque cada um é fracassado. um indivíduo, né? Exato, cada criança. Tinha uma amiga que dizia que ela até faleceu ano passado, ela foi editora da Pais e Filhos, a Mônica Figueiredo, jornalista. Sim, maravilhosa. A Mônica, que morava em Portugal também, a gente se encontrava muito, assim, muito, né, muito seguido. E ela dizia que uma coisa bacana, filhos não vêm com manual de instruções, eles vêm com bula. Quer dizer, a bula você tem que decodificar. Qual é a posologia disso? Eu tenho que ser mais duro. Qual é a posologia da dureza? Eu tenho que ser mais carinhoso. Qual é a posologia do carinho, do afeto? Porque as crianças são diferentes. E a gente tem que ler essas crianças de fato. Então isso me jogou para o mundo dos pais. Assim, né? Vamos lá, a gente tem que produzir alguma coisa, trazer esse conhecimento científico. O que se conhece da infância? Por exemplo, no mitos da parentalidade, e também aqui no Cabe um Filho na Sua Vida, e também no outro, a gente começa a fazer um paralelo assim, do que é previsível na educação infantil. Tá? Primeiro, as pessoas normalmente sabem que por volta dos 2 anos de idade começa uma fase chamada adolescência da infância, que as crianças começam a fazer birra e aquilo se torna uma coisa insuportável para os pais. A gente sabe disso? Não sabe não. Pois é, deveríamos saber, né? Por quê? Por quê? Por que elas fazem birra? Porque elas estão começando a treinar a tolerância à frustração. E aí começa a amadurecer uma emoção chamada raiva. E essa raiva ela é sem filtro, ela vem com tudo. O que acontece quando os pais não sabem disso? Eles imaginam que aquela criança está sendo agressiva com eles, por mais carinho que eles estão dando, parece que ela não responde de um modo afetivo, e é simplesmente uma fase de transição. No momento que a gente ensina os pais sobre as fases de desenvolvimento, nós estamos ensinando os pais para terem uma ferramenta ou ferramentas para se estressarem menos. Não quer dizer que não vão passar por aquilo, mas não criar a interpretação equivocada daquilo, não chegar a lugares errados. E judiar da criança, exatamente, né? Porque exatamente. os pais, a gente não tem noção, então entra na gaveta da birra, aí merece um castigo, aí merece essa criança é tudo. ruim, essa criança é insatisfeita, essa criança não ama a gente como a gente ama ela, não devolve para a gente. Com uma criança, né? Exatamente. Então, e aí me preocupa, esse principalmente que foi o Cabe um Filho na Sua Vida, esse aqui é o seguinte, tem relatórios internacionais mostrando que a gente não entrega para as crianças do mundo inteiro, em torno de 60% a 70% dessas crianças não têm necessidades básicas assim supridas. E a gente está falando de alimentação, de moradia digna, de escola. Não se fala nem das necessidades emocionais dessas crianças. Então, a gente tem filho que nem coelho. Pois é. Bota crianças no mundo que, se a gente não entrega para essas crianças ficam à margem da sociedade. Ficam mesmo. Marginalizadas porque estão à margem. Sim. Né? A gente não está qualificando essas crianças. E a gente cria grandes problemas sociais, né? Porque a nossa saúde social ela é composta das saúdes individuais.
Então, o que com essa proposta aqui desse livro, é o seguinte: cabe um filho na sua vida, eu digo que as pessoas deveriam ler antes de ter filho, porque, assim, as renúncias à parentalidade, né? Os pais estão preparados para isso. O que eu vejo trabalhando como terapeuta também de adolescentes e de crianças é um despreparo parental incrível. E uma surpresa parental, né? Daqui a pouco você tem um filho, mas eu não imaginei que seria assim. Eu não sabia que ia ser vai assim. atrás de um sonho, né? Quero ser mãe, eu quero ser pai. E não estuda o que vem nesse pacote, né? Exatamente. E nesse Mitos da Parentalidade, que é o outro livro aí, a gente vê que a sociedade vende um monte de mentira pra gente, né? Nossa. Com relação a filhos. Filhos são maravilhosos, são seres maravilhosos. A maternidade é uma bênção, é um dos mitos aí. A maternidade é uma bênção, coisa nenhuma. Pois é. Maternidade é um inferno, na real. Um inferno. Eu acho que 70%, 80% do tempo que nós estamos com os nossos filhos é cumprindo rotina, e a parentalidade, ela ativa na gente o que a gente tem de mais chato, porque é o repetir. Sim. Você tem lá um cara de 16, 17 anos de idade que desde os 7, 8 anos você diz que quando ele faz xixi ele tem que levantar a tampa do vaso, puxar a descarga. E aí 17 anos de idade o cara tá lá, vai ao banheiro e não puxou a descarga, que não deu descarga no banheiro. É isso mesmo, né? É muito chato isso. Então essa história de vender um Éden, uau, um lugar maravilhoso. Não, é muito chato. Trabalhoso. Você tá afim disso? Você tá afim de renunciar à sua vida pessoal? Você está afim de renunciar às suas finanças, que é caro pra caramba. Nossa! Você está afim de renunciar às suas noites de sono desde pequeno. E eu digo que as crianças, quando vão se desenvolvendo, elas são como se fosse um jogo de videogame. A cada nova fase é um desafio diferente e mais complexo. Verdade. É que nem videogame. Videogame, você passou a primeira fase, tinha Incrível. desafios. Aí no segundo, Essa analogia é e aí maravilhosa. a coisa vai se tornando mais complicada. Então, é muito complicado. Sim. E os pais não sabem disso. Não sabem, gente. Então, aqui eu boto nesse livro... Esse aqui eu amei, esse Pois anticoncepcional aqui. Esse livro eu boto o cérebro biológico. Mas por que a gente tem filhos? Porque a gente tem uma biologia que gera aqueles algoritmos, aqueles programinhas biológicos que nos fazem, que nos impelem para a reprodução, né? E para a manutenção da espécie. Só que aqui eu chamo para dialogar, chamo para a mesa o cérebro cartesiano. Por que eu estou tendo filho mesmo? Se eu estou cumprindo rotinas biológicas, eu estou cumprindo aquilo que a sociedade espera de mim, que é uma coisa que faz uma sacanagem, principalmente com mulheres, né? De maternidade compulsória. Você só vai se realizar quando você tiver um filho. Gente, essa frase clichê é uma frase que... Da onde saiu essa frase? Da onde saiu, né? Da onde saiu essa frase da gente, do nosso meio. Mas você vê que sacanagem, né? Que pressão para as mulheres. Quer dizer, você é bem-sucedida, você é solteira, você tem independência na sua vida, mas você tá é dona da sua condenada. Sexualidade, mas cadê o filho? Como se você fosse incompleta. Isso é muito cruel com a mulherada. E por isso que muitas acabam tendo filho, sendo que talvez não fosse no tempo delas. Por essa razão toda, né, da sociedade. E aí, quando tem filho, o que você exige da mulher? Bom, minhas amigas que eu acompanhei, né, com seus filhos, elas falam que até os 3 anos de idade, elas não sabem o que é dormir. E até os 7, 8 meses, o peito caindo, né, com os peitos assim, todo dolorido, machucado, né, da amamentação e por aí vai, assim. Só que isso desperta emoções, né, bem desagradáveis. Desperta arrependimentos, desperta... E aí o arrependimento traz a culpa, ela se sente uma megera, como se ela estivesse rejeitando os filhos, porque ela tem que aceitar aquilo, ela não pode sofrer. E geralmente ela passa por isso sozinha. Sozinha, calada, né? Porque a sociedade ainda é mega machista, né? Sim. Na verdade, o machismo estrutural aí... eu digo assim, vê bem o que aconteceu com as mulheres, né? As mulheres tiveram mais acesso ao trabalho, às suas carreiras. Porém, elas ganham menos que os homens. E trabalham mais. Trabalham mais. Porque a função da casa é com elas também. Exatamente. Mas aí eu vou chegar aí. Quanto mais elas crescem nas carreiras, né, a diferença de ganhos é maior ainda. O gráfico fica mais distante dos homens na mesma posição de carreira delas. Aí elas têm que ser perfeitas, elas têm que ser inteligentes,
elas têm que estar bonitas, elas têm que estar em dia com o seu corpo, senão elas são relaxadas. Aí elas chegam em casa e têm que cuidar dos filhos. E aí, para os homens, naquela machismo estrutural, ficou bacana a gente compartilhar boleto, né? Ufa, para o homem foi uma maravilha. Cara, as mulheres participam das finanças da casa. Verdade. Mas qual é a conta, né? Esses dias eu estava falando numa entrevista exatamente qual é a conta. A conta da mulher tá pior. Eu acho que tá pior do que Tá estava pior. quando estava do tempo da minha avó e da minha mãe. Totalmente pior. Pior, por quê? Porque assim, o que se espera do homem? Eu tenho um marido que ajuda. Marido que ajuda é cool, né? Se eu sou um marido que ajuda, pois é. Ajuda já tá errado, né? Ajuda já depende o quê? Da benevolência, da boa vontade de alguém. Então, os homens não participam da parentalidade, como deveriam participar, porque o homem tem que participar consciente da escolha de ter filhos também. Sim. Ele é um adulto funcional e ele tem que estar ali junto. Só que a realidade não é essa. A realidade que a gente vê isso acontecendo ainda é uma bolha. Então, a conta para as mulheres está péssima, porque piorou. Elas estão pagando, a conta está pior. E, além de tudo, elas têm que ser super-heroínas da conta de tudo. Então, e tem que estar sempre em dia. Sempre... E a maternidade desperta esse paradoxo muito grande de ideias muito... Às vezes você tem vontade de sair correndo, às vezes você tem vontade de mudar a sua vida, de arrependimentos, de momentos... Isso é absolutamente normal dentro desse processo. Então, tem que pôr nessa casinha da normalidade, né? Porque senão as mulheres vão eternamente se calar, vão tomar remédio depressivo, amamentando, né? Que chamam de depressão pós-parto, né? E não vão poder achar isso normal. Se entra na normalidade, eu acho que é um outro tipo de diálogo, até mesmo com o marido. Então, é que essa transformação também vem muito das mulheres. As mulheres educam os homens também, né? A gente precisa mudar muito isso, porque é uma conta muito, 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 muito pesada. Mas quando você tá lá gestando, você começa já a ter um processo complexo, né? Muda as suas emoções, muda a sua visão de mundo, você fica num estado de uma certa fragilidade, e aí depois claro que você tem uma condição diferente do homem, mas a ideia de compartilhar a informação é fazer com que a gente quebre um pouco uma coisa muito, muito careta, uma visão ainda muito antiga e muito machista da própria psicologia, que vem da influência da psicanálise. Esses dias eu estava dando uma conferência para a Associação Brasileira de Terapia de Família e a gente estava falando, né, aquelas coisas assim, função materna, função paterna, função materna, função paterna. Eu me dei conta, não, para aí, gente, acabou a função materna e função paterna. Isso é muito sacana. Porque, geralmente, aqui, um dos mitos da parentalidade é educar é uma tarefa predominantemente feminina. Isso caiu por terra. Na verdade, hoje a gente tem que falar em funções parentais. Sim. Funções parentais um bebê tem necessidades, e essas necessidades têm que ser supridas por essa parentalidade. Para complicar mais o game ainda mais, tornar a coisa mais complexa, a sociedade se transformou tanto e está com tanta diversidade e complexidade que hoje a gente tem trisais, gente vivendo em quadrisais, vivendo de 4 pessoas juntos, criando um bebê. Esses dias eu vi no Globo aí que a justiça já autorizou a entrada de a segunda mãe, duas mães e um pai, na certidão de nascimento de um garoto. Nossa, eu não sabia disso. Então, isso é uma coisa que já está... Está se encaminhando para isso. A legislação está se adaptando a essa complexidade. Na verdade, a função do direito é essa, né? É dar conta daquilo que se transforma na sociedade. Então, as coisas estão muito complexas, por outro lado. E eu acho que a gente tem que acabar de vez. Quer dizer, tem uma criança que necessita de apoio, necessita de cuidado, e isso chama-se o quê? Parentalidade. E parentalidade não é uma coisa predominante feminina. Já era isso, já foi. Porque senão fica, de fato, muito pesado. As culpas vão cair sempre sobre a mãe. Aquilo que dá errado, de quem é a culpa, né? Você não cuidou direito desse garoto. Eu estou falando coisas que parecem são falas lá dos anos 40, 50, 60. Mas são as falas que eu escuto no consultório. Que loucura. Quando vem um casal falar do filho.
Os homens têm a tendência a apontar o dedo para as mulheres. Nossa. Os homens buscam menos saúde mental. As mulheres buscam mais terapia para os filhos. É muito comum um terapeuta chamar o homem para conversar, chama os pais para conversar, aparece a mãe. E aparece uma fala surpreendente que eu botei no livro também aí, que geralmente quando a gente pergunta assim, mas cadê o pai? Já é a segunda ou terceira vez que eu chamo o casal para vir falar sobre o filho, cadê o pai? Ah, o pai está fazendo alguma coisa muito importante. Ah, que Ainda loucura. tem Ah, uma... meu Deus, muito importante. Ainda se valida isso. As Sim. mulheres ainda acham que, hierarquicamente, o pai está fazendo uma coisa muito mais importante do que está cuidando de filho. Então, essa bagunça toda que eu estou falando aqui, né, eu começo a botar aí nos livros para justamente... Mas muito importante essa bagunça. E, Renato, quando a gente fala do machismo estrutural aqui do nosso país, você que trabalha, morou e atende lá fora, é diferente a cabeça do europeu com relação como pai, não é? Ou não? Não. Mais Eu acho que é dos alemães que é mais conservador ainda. Mais conservador. A Europa Latina está mais atrasada que a gente em muitos pontos. Nossa. Muitos pontos. A violência doméstica em Portugal é muito alta, na Espanha é muito alta, na Itália é muito alta. A estrutura de família é muito arraigada ainda, é muito antiga, aquela estrutura tradicional. Eu gosto muito, né, da saúde mental no Brasil. Eu digo que a gente banalizou a saúde mental no Brasil no melhor dos sentidos. Como assim você fala? Porque se você tá com dor de dente, vai no dentista, se tá com dor de garganta, vai no médico, e que o problema da saúde mental era um tabu. Foi um tabu. Nossa! Foi no Brasil. E hoje, eu digo que a gente banalizou nos melhores sentidos, porque ninguém mais tem vergonha de dizer que faz terapia. Muito pelo contrário. Eu marco um jantar com você, daqui a pouco, desculpa aí, eu me atrasei porque eu tive que levar meu filho na terapia, porque eu atrasei na terapia. As pessoas falam isso com naturalidade. Se você pega crianças de escolas brasileiras, não as particulares, tá? Porque as escolas públicas também, que têm muito acesso à saúde mental pelas clínicas populares das universidades, ou clínicas ou grupos de saúde mental que fazem, né, atendimentos direcionados para a população. Se você entrar dentro de uma sala de aula de uma escola particular em São Paulo, e eu posso dizer para você que com certeza ali a gente vai falar de 30% das crianças que fazem terapia. Olha, é bastante. E se você não entrar numa escola pública, a taxa não é diferente. E agora, uma taxa é diferente. As crianças da escola particular já usam mais fármacos, psicofarmacologia infantil, do que as crianças da escola pública. E o Brasil já é o segundo maior consumidor de fármacos na infância. Primeiro nos Estados Unidos. Estados Unidos sempre. Né? Mas em psicofármacos na infância, o Brasil já é o mais segundo consumidor disso. Por um lado é bom, por outro também tem uma certa aí a banalização no mau sentido. Né? Porque aí qualquer problema, remedinho funciona, um remedinho ajuda. Exatamente. E as escolas às vezes fazem isso também. Essa criança precisa tem hiperatividade, déficit de atenção. Quer dizer, as escolas já TDAH é uma coisa que é diagnosticada assim. Já faz o diagnóstico. Mas botar na caixa d'água da escola para as crianças. Gente, eu me choquei uma vez, tem uns 15 anos que eu estava lendo uma pesquisa sobre Ritalina. E os Estados Unidos era assim, a maior parte das crianças de 5 anos de idade já tomavam Ritalina. E eu fiquei bem chocada, né? Isso tem muitos anos que eu li essa matéria, eu falei, meu Deus. Mas é assim ainda e talvez pior hoje nos Estados Unidos. Você vê que a indústria da farmacêutica nos Estados Unidos é muito poderosa. Se você assiste na televisão propaganda de antidepressivo, sim, né? com naturalidade. Né? A pessoa está triste, ela parece correndo num campo, feliz da vida, porque ela está tomando Prozac ou tomando qualquer outro inibidor seletivo lá. Virou a pílula da alegria, da mágica. A mágica é essa. Se você tem bipolaridade, se você tem depressão, isso banalizado na televisão. Esse é o banal ruim, né? Sim. Porque tem uma seriedade ali, né? É o que você estava falando. Cada pessoa é um indivíduo com suas 1000 particularidades, né? Não dá para colocar na caixinha todo mundo. É hiperativo. Exatamente. Põe na TDAH. Esse
está com problema de foco de atenção. E hoje, que tem um diagnóstico muito grande de autismo nas crianças e adolescentes, então deve ser muito difícil hoje numa escola. Eu acho que nas escolas deveria ser obrigatório ter uns 3 psicólogos ali. Pois é, sabe que eu tenho trabalhado muito com escolas, né, com as escolinhas, com escolas grandes, dando um treinamento de educação socioemocional, né, para esses professores, que eu chamo de letramento emocional. Incrível. Quase como se fosse uma alfabetização emocional, porque esses professores, né, eu acho que às vezes os professores, pedagogos não se dão conta assim, de que eu tenho batido muito nessa tecla, às vezes algumas pessoas ficam meio assim até, mas eles são agentes de saúde mental. Sim. Eles podem ser promotores de saúde mental. No momento que você entrega seus filhos para ser cuidados numa escola, essas pessoas têm que ter um preparo muito, muito grande para isso. E o preparo muitos são intuitivos e já fazem, mas algumas habilidades precisam ser desenvolvidas mesmo, porque quando você... Primeiro, né, a gente até falava um pouco sobre isso, assim, uma das grandes culpas dos pais, principalmente da mãe, né, que, de novo, né, realmente é maior responsável pela criança ou pelo bem-estar da criança. Quando você acabou a licença maternidade. Nossa, isso é tão pesado também. E aí a pergunta que os pais fazem, vivem me fazendo, prejudica a criança ir para a escolinha? E aí o que você acha disso? Prejudica ou não prejudica? Você acha que o seu bebê com 6 meses, 8 meses, 10 meses, que seja um ano, né? Você estava lá na licença maternidade, aí resolveu ficar até um ano, esticar até um ano, depois você tem que trabalhar. Aí vai para creche, vai para escolinha, vai para onde? Tá. Seja lá para onde ele for, ele vai estar afastado de você. Sim. Ele vai estar afastado do seu núcleo, que é o círculo da familiaridade. Ele vai para um ambiente estranho. E aí, prejudica ou não prejudica? E agora? O que você acha? Eu acho que prejudica. Pois então. Intuitivamente, assim, eu acho que prejudica. Porque é bebê ainda, né? 6 meses. Pois é. Agora veja que interessante isso. Foi feito... Diane Detlin foi uma das pessoas que primeiro começou a pesquisar isso. Porque isso era uma questão de saúde, deixando os pais malucos, assim. Pô, como é que é? Prejudica ou não prejudica? Aí ela fez pesquisa em creches com crianças, fazendo uma coleta de cortisol pela saliva. É simples, não é nada invasivo. Você pega a saliva do bebê e faz análise do cortisol. Qual é a função do cortisol? É um hormônio relacionado ao estresse, que é necessário e adaptativo para manter a nossa vida, para a gente se manter, né, em proteção, mas que em excesso ele prejudica, inclusive nas crianças, o desenvolvimento do cérebro, da arquitetura neural. Sério? Ele pode afetar a formação do cérebro infantil. Olha, não sabia disso. Em excesso. Não, Aí, primeira leva lá de crianças avaliadas cortisol muito elevado, quando estava nas creches. E, inclusive, ela fazia uma segunda medida, que era ao entardecer. Quando começa das 4 horas em diante, que crianças, quando estão em casa, em ambiente seguro, elas começam primeiro, elas têm um nível de cortisol basal, e essas crianças da creche longe dos pais tinham um nível de cortisol basal mais alto. E aí, depois das 4 da tarde, essas crianças que têm o nível normal, elas começam a diminuir mais o cortisol, porque é hora de começar do soninho, relaxar, vai preparar para a noite. E essas crianças de creche, depois das 4 da tarde, mantinham o mesmo nível de cortisol elevado. Então, crianças extremamente estressadas. Aí o cortisol, ele vai influenciar algumas áreas da amígdala cerebral, que é responsável pelo nosso sistema de defesa. Essas crianças ficam mais hipervigis para a defesa. Ela vai afetar uma área chamada hipocampo, que é uma área mais reflexiva de memórias do cérebro. E ela vai afetar a área, principalmente uma área chamada do córtex órbito-frontal. O órbito frontal é quando a gente nasce como se fosse uma gaveta que está aberta.
E aí depende do que a gente vai botar ali dentro, vai facilitar o desenvolvimento da criança emocional, social, né? E então, Cara, são coisas que a gente nunca pensaria. pois é, mas essas são as más Nunca. notícias. Quando saem esses primeiros estudos, caraca, né? É uma loucura. O que a gente vai Nossa, fazer? um choque. Aí, porém, aí veja só, aí vem o outro lado da história. Aí ela começou a pesquisar escolas que têm orientação socioemocional. O que significa isso? É aquele professor, esse letramento que eu faço para professores, cuidadores de crianças, socioemocional, é transformar essa pessoa num tradutor entre a expressão que é a emoção da criança, quando a criança ativa uma emoção, por exemplo, uma birra, ativa a raiva, né? E ele vai ser um tradutor do que a criança está sentindo e o que a criança está fazendo. Perfeito. Quando as crianças são pré-verbais, ele maneja o comportamento dessas crianças. E quando as crianças já começam a produzir sentimentos, pensamentos, ele ajuda ela a traduzir para que ela tenha expressão verbal disso. Porque as crianças não sabem, elas precisam ser guiadas nesse caminho. Claro, tudo Então, novinho, tudo... Então a gente ajuda, que aí nesses ambientes que os caras têm um treinamento socioemocional, as crianças mantinham os níveis de cortisol normais. Nossa! E mais do que isso, aí tem uma boa notícia para os pais, que os pais, graças a Deus, Respirar. ufa! Então eu digo para os pais, você está realmente preocupado? Então veja com quem você está deixando seus filhos, né? Exato. Onde você está deixando seus filhos? Porque aí o que acontece assim é que existe uma coisa que a gente chama de círculo da parentalidade. A criança está acostumada com aqueles cuidadores ali, daquela estabilidade daqueles cuidadores. Quando um cuidador principal se afasta, se essa criança estiver num ambiente protegido, com cuidadores que são capazes de suprir a necessidade emocional dela, entender e acolher, é benéfico para ela, inclusive. Então a creche pode ser ótima para a criança no momento que ela começa a expandir a sua emocionalidade. Sim. Quer dizer, ela é como se fosse uma árvore que expande as suas raízes em busca de água. Quando a fonte de água principal não está pertinho, eu vou buscar onde tem. E eu encontro água. Então, aí encontra. Né? Porque aí você tem cuidadores preparados para isso. Sim. Agora, se você tem cuidadores não preparados para isso, você não encontra água. Aí é estressante. E isso vai... Por isso que é tão importante o preparo, né, claro, que você faz. Das escolas. Sim. É uma tendência no mundo. Terem esse domínio. Exato. Também, né? É um treinamento simples, básico, Sério? básico, que a gente desenvolve habilidade que a gente não tem, é aprender. Por isso que eu chamo do letramento, como se fosse ensinar isso. E o mais bacana de tudo é que essas crianças que conseguem expandir as suas raízes, elas têm maior facilidade de inserção social no futuro. Claro. E de conexão afetiva com as outras pessoas. Em vez do empobrecimento. Como isso influencia, né? Pois é. Então, ali, desde os 2 aninhos, né, desde os 6 meses, a gente, né, os pais, estão desenhando como que vai ser essa maturidade no futuro, né? O emocional dessa criança. Exato, exatamente. Os pais acabam desenhando. Exatamente. Né? Se vai ser uma criança insegura, se vai ser uma criança... Sim. Enfim, com todos os perfis emocionais ali que pode prejudicar ou não. Por isso que a alienação parental é tão nociva. Pois é, eu bato na questão da parentalidade consciente é o seguinte, cara, eu considero que o ato mais generoso que a gente pode ter na vida é ter um filho. Porque você está lascado. É eterno, renúncia, uma função eterna. Sinônimo de renúncia. Então, quando você tem um filho, qual é a mania dos pais? E aí eu escrevi isso no Mitos da Parentalidade. É escreverem roteiros para os seus filhos. Ai, gente, isso é... Nossa, pra isso mim aí... é importante. Sabe que eu estou fazendo uma pesquisa que eu vou botar no SurveyMonkey, inclusive para abrir para todo mundo responder, que eu quero fazer um perfil grande da infância, da adolescência e da família no Brasil. Você sabe que quando você entrevista os pais assim na clínica, os pais falam abertamente, eu quero que meu filho seja heterossexual. Gente. Isso é um roteiro para o filho. É um roteiro. Eu quero que ele siga a nossa carreira.
Nós somos uma família de classe média alta, eu quero que tenha bom padrão de vida. E é com uma calma, né? Uma segurança, eu Total, quero. É uma define. naturalidade. E aí, o que que a gente, como é que... Então, Como é que faz, né? como Um é que psicólogo nesse Exato, momento exato. sacode essas pessoas. Então, aí, isso que eu digo, se você escreve roteiros para a vida dos seus filhos, você está lascado. Tá lascado. Porque você não controla a sexualidade dele. Não controla o que ele vai ser. Aí as pessoas me provocam. Ah, tá, então você não tem nenhum roteiro para os seus filhos. Tenho. O único roteiro e o mais simples que eu posso ter e exigir é que eles sejam gente do bem, integrado à sociedade. O resto, com quem vai se deitar, onde vai morar, com que sexualidade que vai ter... Cara, impossível. Completamente impossível. Mas então, pergunte para os seus E amigos é de uma que têm filho. naturalidade. Eu já ouvi Óbvio, isso, eu ouço isso até óbvio. hoje. Você vai para o interior, é isso que as pessoas falam. Exato. Ah, não, vai seguir a carreira aqui da família. É. Não, vai cuidar da fazenda, vai cuidar Se do facilitar, consultório. eles têm já o roteiro deles, né? Que nem numa novela, até o fim da vida deles. Exatamente. Com o que eles vão fazer, com E esse indivíduo com quem é o vão nada, se relacionar. né? Ele é manipulado e é duro isso. Por isso que eu acho assim que hoje eu vejo tanto as crianças e adolescentes, mais adolescentes, lógico, definindo o seu gênero. Exato. Mas aí a sociedade está numa complexidade, Tá. uma diversidade. A gente não está dando conta. Aí o seu filho não tem a sexualidade desejável. Então, Se o seu filho tem uma você neurodiversidade... vai amar menos porque ele não tem? Vai. Como é que vai faz? dar rolo, vai dar problema. Vai dar problema. Entende? Você ama o bonito, amar o Ama bonito é legal. Ó, o perfeito. Agora, o amar o errado, eles vão amar do mesmo jeito? Um dos maiores desafios que a gente tem Isso que hoje eu acho na sociedade complicado. também é nos prepararmos para a neurodiversidade. Cada vez mais a gente tem diagnóstico de autismo, de TDAH, que já considera a neurodiversidade, de crianças com problemas de neurodesenvolvimento. A lei da inclusão coloca essas crianças dentro da escola e exatamente tem que estar dentro da escola mesmo, porque elas não têm que se adaptar na sociedade, a sociedade tem que se adaptar a elas. A gente tem que ter movimento. Que você falou. A gente tem que ter movimentos de trazer essas pessoas e validar essas pessoas dentro da sociedade. Não são párias da sociedade que têm que ser separados. Entende? Nossa, é incrível isso que Aí, você falou. engraçado que as pessoas que criticam isso, que criticam, por exemplo, transexualidade, homossexualidade, o que seja, elas são muito duras. Mas, assim, é impossível que não exista alguém na família dela, alguém próximo dela, um filho, um primo, um tio, uma avó, alguém que tenha, né, alguma ou neurodiversidade ou diversidade sexual, Sempre diversidade tem. de gênero. Mas é óbvio que tem. Então, sempre e aí você tem. lida como? Com isso. Por isso que eu digo que deveria ser um maior ato de generosidade. Eu acho que as pessoas lidam, assim, o que eu vivi durante a minha adolescência, né, que a gente vê isso é como esquisitinho, o estranho, o esquisito. Aí te coloca ali numa gaveta péssima do esquisito, como se você não pertencesse ao mundo. Exatamente. E isso é uma coisa, assim, horrenda. Pois é. E, então, quando a gente vai embarcar, eu brinco que quando a gente vai embarcar numa aventura reprodutiva... É muito boa essa. Primeiro que... Pense. Outra coisa, as pessoas falam coisas tão inocentes, assim, que dá um desconhecimento da ciência brutal, assim. Olha, é que nem assim, se você vai ter filho com alguém... E aí você vai dizer assim, vai ter esses seus lindos olhos azuis. Nossa, vai ser gente, não sei o quê. Isso é muito normal. Ninguém pensa... Isso é uma sacanagem da biologia também. Porque a biologia, ela afeta os nossos processos cognitivos para a gente só pensar em coisa boa. Mas você poderia pensar assim, cara, e se tiver o mau caráter do seu irmão? Se tiver o gênio de cão da sua mãe, sabe? Ninguém pensa nisso. A gente só pensa nas coisas. Nas o coisas olho bonitinhas. azul, o cabelo sei lá o quê. Então a gente. Então... É uma escolha, né? Tudo é fácil de escolher, né? Eu escolhi a criança vai seguir a carreira da família, a criança vai ser heterossexual. Vai ser hétero e a criança vai ter olho azul, vai ter olho verde, azul, olho amarelo. Vai ser inteligente.
né? Vai estudar na universidade mas e é de tal. uma ingenuidade. É, ingenuidade, mas é brutal. Se você acha que eu tô falando de Brutal. alguma coisa que é estranha, fale com seus amigos, Sim, eu vejo isso. observe a Eu sociedade. vejo isso hoje. É. Eu vejo isso. É. E assim, a gente fala, meu Deus, como a gente não evolui. Dá um certo nervoso. Porque a gente não evolui, né? Em passo de tartaruga manca. Não é? Ou preguiça com reumatismo, que eu vou Exatamente. devagar, Ô, assim, Renato, cara. você está preparando outro livro você é casado com uma pessoa que eu amo, que é a Thalita Rebouças, que é uma pessoa assim que foi importantíssima, né, para o Brasil na questão diálogo pai e filho, porque né, a gente achava que tinha que falar com maneiras protocolares. É. E ela veio aí e já mandou logo as gírias. Fala sério, mãe, fala sério, pai. E vocês estão preparando um livro juntos. Eu queria que você falasse. Boa. Na verdade, o livro já está pronto. Imagina esse casamento. Thalita, que tem habilidade, como você disse, intuitiva. E você é um puta psicólogo. Deve Então, ser primeiro, incrível. como é que surgiu isso? A gente tem uma amiga, assim, é tradição na nossa casa, eu e a Thalita, depois que a gente janta, depois do jantar, a gente vai para a nossa varanda, lá fora, e ali a gente fica, às vezes, tomando um vinho, conversando e tal. E os amigos, eu tenho uma amiga em particular que conhece a nossa rotina, que é terapeuta também, e ela disse assim, eu gostaria de ser uma mosquinha para ver a conversa de vocês. Eu também. Porque ela ela escreve para adolescentes de modo muito intuitivo tudo aquilo que a gente estuda, né, na academia. E aí a gente chegou assim, olha que bacana. Aí a gente começou a gravar algumas coisas. Ah, que demais. Você e ela? Por exemplo... De assuntos. A gente fez o nosso livro vai sair pela editora LPM, agora em julho, né, do meu amigo Ivan Pra Pinheiro esse Machado. ano? Já está pronto o livro. Gente, vocês são muito rápido. Pois é. 25 livros. A Thalita deve ter mais uns 300. A Thalita tem uns 28 livros já. Gente, vocês são muito ligeiros. A Thalita já está nos 2,5 milhões de livros vendidos. Não, ela é fora da curva. Ela é fora da curva. É muito, né? E então, aí a gente fez esse livro de A a Z, por exemplo, assim, as coisas que a gente identifica na adolescência, nessa fase conturbada, automutilação. Sim, importante falar. Automutilação é uma coisa que pega garotas de 12 a 15 anos nas escolas públicas e particulares, com a prática de cutting, de se cortar. Eu conheço algumas. Todo mundo conhece. Eu tô falando nos dias de hoje mesmo. Exatamente. Eu conheço pais que falam, meu filho ou minha filha está se automutilando. Estão se cortando, tá? Você sabe a gravidade disso, né? A automutilação ela é considerada um comportamento para-suicida. Ai, meu Então Deus. já é um comportamento suicida. Um traço já. É como se você atravessasse a fronteira, que aqui é a fronteira do suicídio. Meu Você Deus. já atravessou a fronteira. Você pode estar longe ainda do suicídio, mas é um comportamento para suicida. Tipo, uma hora vai dar certo. Pode evoluir para lá, né? Pode evoluir para lá, E necessidade. vocês vão falar nisso. Eu acho importantíssimo. Sim, isso está no verbete. São verbetes de A a Z. Incrível. Então, na automutilação, no B tem bullying, no C tem o celular, né? Nossa. Aí a gente tem a sexualidade, a gente tem machismo, a gente tem... Nossa, exatamente questões da adolescência de A a Z. Então, ele vai se chamar Falando Sério sobre a Adolescência, pegando carona na série da Thalita, falando sério sobre a adolescência. E é para pais e filhos. Isso, é para pais e adolescentes. Basicamente para pais. A Thalita fala que é a maneira que ela tem de devolver para os pais tudo aquilo que eles fizeram por ela, comprando os livros para os filhos. Mas ela faz um trabalho fantástico. Ela aproximou os pais dos Exatamente, filhos, né? Tirou aqueles protocolos de como... Isso, favoreceu o diálogo. Isso, então, olha só, é isso justamente que eu chamo de produzir um ato terapêutico. Maravilhoso. Né? A gente produz atos de saúde mental, é claro. E aí, depois casou com um psicólogo. Gente, vocês vão virar os dois best-sellers, assim, vai ser incrível. Então, o livro se chama assim, Falando Sério sobre a Adolescência, a Ciência encontra a Arte, de A a Z. Que lindo. Editora LPM, do meu amigo Ivan Pinheiro Machado, que está fazendo, é o nosso editor. Julho, e em São Paulo, aqui, Bienal de São Paulo, em setembro, nós vamos estar lançando ele aqui. Vocês são assim...
É um livro atrás do outro. um livro. Renato, quando você falou dos seus 25, eu já fiquei chocada. Eu falei, como é que eu vou colocar num bate-papo de 1 hora 25 livros e tantas coisas que você traz de reflexões e agora para o público leigo, que eu acho importantíssimo a gente se educar de sabedoria de informação. Né? Não é porque nós precisamos ser, a gente precisa todo mundo, eu sou partidário disso, da democracia do saber, assim. Tem não que há nada, ser. assim como a gente sabe bastante sobre medicina e saúde, como sabe bastante sobre nutrição, é importante que a gente a saúde mental seja mais difundida. Vou pegar aqui um textinho que eu achei tão fantástico sobre você, de um protocolo, um modelo que você criou, Regulação Emocional do Protocolo Tríade da Regulação, desenvolvido por Caminha, modelo este fundamentado na biologia do comportamento e nas neurociências e que sustenta a intervenção protocolar, tanto clínica quanto preventiva, do protocolo. Em razão disso, o protocolo acaba por possuir um modelo epistemológico que podemos denominar como darwiniano cognitivo. Gente, você tem noção que você fez? Embora a abordagem principal tenha foco nas emoções, os processos cognitivos e comportamentais são fundamentais no desfecho do tratamento e na prevenção infantil. Você criou uma tríade da regulação, isso é uma darwiniano. O darwiniano, por que é darwiniano? Sensacional, assim? Porque eu falei, nossa. Eu digo que a sociedade maltrata muito as emoções, né? Verdade. A cultura maltrata muito. As emoções são fenômenos biológicos e naturais, como se fosse a fome, a sede, a vontade de fazer xixi. Então, pergunta para as pessoas leigas assim, qual é a melhor emoção? É melhor a alegria ou a raiva? Todo mundo diz, a alegria é melhor. Não. Todas as emoções são saudáveis, têm sua função, depende da questão, depende da circunstância. Então, mas, por exemplo, quando uma mãe ouve da filha ou de um filho, assim, mãe, eu tô com raiva de você, o que a gente diz? Que feio sentir raiva da mamãe. Que feio, né? Que mal educada. Menina não faz birra, né? Homem não tem medo. Sabe o que as pesquisas mostram? Sabe o que as pesquisas mostram? Que os homens têm um grande déficit na emoção raiva, na emoção tristeza, porque tristeza não é uma emoção viril. Quando um homem está muito tristinho, está tristinho. Então, o que acontece? Em situações onde os homens têm que se entristecer, eles reagem com raiva. As mulheres acabam tendo, às vezes... Claro, as mulheres acabam tendo um déficit, às vezes, na emoção raiva. Porque menina, quando começa a expressar a raiva na fase da birra, que feio, tão bonitinha. Menina não se comporta, menina não se comporta assim. Como se a raiva não fosse... Gente, a gente ouve isso. A raiva não flerta com a feminilidade, a doçura da feminilidade. Esse é o que acontece na vida real. Muitas mulheres têm déficit em pesquisa da ativação da emoção raiva. A raiva é fundamental para botar limite no outro, dizer basta, agora não quero mais isso, chega. Ela preserva a autoestima, a autoeficácia, ela preserva o self. E por isso que muitas vezes mulheres se envolvem em relações tóxicas, que não conseguem botar limite nos outros, porque não conseguem justamente ter expressão de uma emoção que é absolutamente natural. Embora as emoções sejam naturais, elas são sujeitas ao ambiente. Né? Não pode, essa raiva, deixa eu me controlar. Isso, são botões que o ambiente influencia. Né? Que loucura, a influência ambiental. Isso é tão real, gente. Eu vi isso, vivi isso também, né? Quem nunca ouviu né? Isso, que malcriada, que coisa feia. E menino? Desde o engole choro. Isso, e menino, então... menino é complicadíssimo. Não pode chorar, não. Não pode chorar, não tem medo, menino não tem medo. E aí, daqui a pouco, a gente educa... Que coisa horrível que a gente fez. Aí, eu brinco assim que a gente... É como se fosse no cérebro da criança, ela começa a formar uma autoimagem, e essa autoimagem é basicamente em cima de... se eu tenho raiva da minha mãe e não deveria ser, que autoconceito que eu começo a ter, logo eu sou mal. Nossa. Né? Eu não deveria ter medo da minha mãe, raiva da minha mãe, que é uma pessoa tão maravilhosa. Ela já começa a personalidade dela. Exato. Nossa, isso. É real. Aí você vai tendo julgamentos, auto-julgamentos, a pessoa vai se judiando. Isso. Né, com julgamentos que foi criado como? Ali no self familiar.
E quando a gente trabalha esse letramento emocional, seja na clínica com pacientes que já têm problemas, seja na escola, nós estamos é por isso que é o darwiniano, nós estamos naturalizando as Pois é, emoções. lindo Emoções são isso. fenômenos naturais, elas têm um sentido, cada emoção tem uma semântica. Eu fiz um trabalho que eu procurei na linguística, eu procurei na minha área, não achei, que a gente entenda a semântica de cada emoção. Por exemplo, quando eu tenho raiva, o que é raiva? Embora a raiva não tenha, a emoção não tenha voz, a gente traduz, ensina. Por isso que eu disse que o adulto é o tradutor. O que quer dizer a raiva? A raiva quer dizer que eu estou me sentindo injustiçado, que eu estou me sentindo... O que ela te traz de Isso, informação? a raiva é basicamente injustiça. Quando eu tenho raiva quer dizer que eu estou sendo sacaneado, estou me sentindo sacaneado, excluído, injustiçado, né? Eu estou sentindo, então eu fico indignado. E se eu sinto isso, provavelmente eu vou ter comportamentos e pensamentos compatíveis com isso. Sim. Então as ideias que vão vir na minha cabeça quando eu tenho essa emoção são ideias de raiva. Só que isso é o letramento emocional. Porque a gente sabe, inclusive, emoções são fenômenos biológicos de curta duração. Eu ensino para as crianças que você é o barco e não a onda passa e o barco fica. Isso é muito bom para não vestir a roupa da emoção. Sim. Essencialmente, você não é aquela emoção, né? Claro, Naquele essencialmente momento. ninguém é o que sente, nós somos a capacidade de sentir. E a gente começa pela questão da cultura, toda atravessada aí, que julga muito mal as emoções, a gente começa a se achar ruim, começa a se achar fraco porque tem medo. E é tão lindo as emoções, né? Porque a gente consegue exprimir tudo que a gente está sentindo, né? E todas são saudáveis, Então, eu naturais acho e tão importantes, e lindo. nenhuma é melhor que a outra. Né? Você que é casado com a Thalita, e ela também é atriz, nas aulas de teatro, a gente tem que cutucar essas emoções, Exatamente. trazer essas emoções, Exato, né? exato. E aí a gente vê na sociedade, no mundo, que a gente tem que abafar as emoções. Então a gente está se tornando desumano, né? Exato, É um humano robô, não faz sentido. exato. Né? E isso que você fala de trabalhar as emoções, esse letramento, nossa, imagina você ter esse amparo num colégio, numa escola. Faz a diferença. Aí vamos aos Faz trabalhos a da Detlin, lá diferença. que eu falei, né? Do estresse, dos níveis de cortisol elevados. Gente, é isso que você falou dos bebês, das crianças. Eu acho isso muito real, gente. Você entra numa creche e você vê. Às vezes todos choram ao mesmo tempo, Exato. né? Todos dormem ao mesmo tempo. Então, isso com certeza tem a realidade disso que você falou, né? Desse fato do cortisol. Isso eu não tinha pensado, não, em criança. Porque cortisol é um exame tão pedido na fase adulta, né? Que eu nunca imaginei que um bebê e uma criança podia também fazer um exame de cortisol. Cortisol na dose certa, ele é maravilhoso, na dose Sim. excessiva, ele é péssimo. Ele pode desestruturar, por exemplo, muitas áreas do cérebro em formação e afetar basicamente o sistema límbico, que é o sistema das emoções, que regula as emoções. Gente, isso é seríssimo. É mais sério até do que o nosso exame na fase adulta, do cortisol na fase adulta. Exato. Porque você disse que interfere na plasticidade do cérebro. Do cérebro, exatamente. Na formação do cérebro. Isso é primeira lição, tem que estar na geladeira já Pois esse é, bilhete. então você vê que quando você tem... Vê que eu digo isso para os colegas em congresso e tal. Vocês pensam aqui que até o congresso que eu organizei, que é o Concriarte, quando você me apresentou, ele é um congresso de 18 a 20 agora em Salvador, em outubro, nesse ano. A gente tem trazido cada vez mais para os terapeutas conhecerem. A gente tem trazido a arte para dentro do congresso, a gente traz a literatura, a gente traz a antropologia, a gente traz filosofia, porque eu digo para os colegas e bato nessa tecla. Vocês pensam que é só vocês, terapeutas, que produzem atos de saúde mental? Não. Né? Olha que demais. A Thalita com os livros dela. Quantas pessoas pensaram em suicídio e se encontraram ali, se sentiram validadas? Sim, e tudo que ela faz, né? Os filmes, filmes, em cima claro. da obra dela, que alívio, né? Eu ouvi muito isso de pais, que alívio, que bom, né? Eu fui no filme dela, no Fala Sério Mãe, são tantos, e assim, o alívio dos pais conversando depois com a direção do Pedrinho. Foi o Fala Sério. Foi Fala Sério, né? Com a Larissa e com a Ingrid.
Filme maravilhoso, delicioso, humano, né, divertido e com todas as suas dramaticidades, né, de um convívio de pai e filho, né? Eu acho fantástico o trabalho Aí você dela, vê o poder da arte, né? o poder da Quando você arte. se vê na personagem da Ingrid Guimarães, que é Exato. aquela mãe que às vezes quer chutar o pau da barraca, que quer Uhum. sair para tomar um porre, e aí você assim, ufa, é assim com o outro também. Uau, eu não sou anormal, né? Eu não sou um ser ruim por ter esses pensamentos, por ter essas emoções com meus filhos. Isso é bacana. Então, por isso que a gente acabou fazendo um livro juntos. E olha aí, vamos, né? Vamos Não, nessa é uma aqui ideia maravilhosa de vocês fazerem que esse atos livro. terapêuticos não são só promovidos por terapeuta, não. Pelo contrário, a arte tem um poder muito poderoso. Não só a arte, Sim. a filosofia, a antropologia, os projetos sociais. Quantos projetos sociais tem aí, né? Tirando crianças de situações de vulnerabilidade, Nossa. valorizando a autonomia dessas crianças, né? Validando a personalidade dessas crianças. É isso. Então a gente tem que baixar um pouco a crista, assim, né? Dizer assim, ó, É. não é só você que faz coisa boa, não, né? Você Os vê, profissionais de saúde mental, nas não, nossas né? aulas, assim, no teatro, você tem que saber expressar aquela sua emoção. E que é exatamente, né, a vida imita a arte imita a vida, é Sim. para você se identificar naquele lugar, né? Uhum. Para quando você assiste aquele filme, você fala, gente, eu estou vivendo exatamente isso. Isso. Mas é esse o trabalho da arte, né? De fazer você se enxergar, né? Que muitas vezes a gente fica no auto-julgamento. Ai, tô muito louca, não devia pensar nisso, isso é coisa de gente doida, não pode, Hum. né? E essa culpa, né? Esse tema que você trouxe de não ter tanta culpa, uma mãe, não ter tanta culpa por sentir tantas coisas, né? Com o nascimento É, de um filho. esse livro é isso, o que a sociedade conta pra gente e o quanto de mentira tem na sociedade. Eu tô me metendo mais uma confusão. Eu tô escrevendo um livro que já está uns 40% pronto, que chama Um Labirinto Chamado Família. Que Uau! esse é para chutar o pau da barraca com a Ai, família também, amei. porque é o seguinte, a gente aprende que em família é família, que a gente tem que suportar tudo na família. O nível de toxicidade e É de verdade. deterioração mental que a família promove nas pessoas, e às vezes a gente não rompe ciclos tóxicos, porque é em nome de uma suposta família, de uma familiaridade que nos vendem que aquilo é a coisa mais importante do mundo, e aquilo se prorroga por muitos anos. Adoece todo mundo. Então, botar o dedo na ferida da família. Ai, gente, e você é muito ligeiro. Você falou do livro com a Thalita, agora já tem esse outro do labirinto. Eu amei do Ela labirinto. vem chamada família. Eu O gostei do labirinto do nome dele fauno. Eu também. amei você ter colocado essa palavra labirinto, porque é um É um labirinto. labirinto. Né? Família, você não consegue fechar essa conta nunca. Eu, como terapeuta nesses anos todos, o que eu atendo, assim, né? Quando a gente chega, as pessoas chegam pessoas machucadas, chamuscadas das Nossa, relações familiares, você vê? rotuladas, né? Triste. Decepcionadas. Família não é fácil. Não, E a gente, não é gente tem que não. aprender também a colocar limite na família, E as em pessoas não nome. fazem isso. Não, e Tem medo, inclusive, às né? vezes, romper com relações familiares que são Sim. altamente tóxicas mesmo. O rompimento, às vezes, é uma questão de saúde mental, uma necessidade. Fantástico isso que você falou. Ai, Renato, eu ficaria aqui horas conversando Pois com então, você. eu também. Né? São 25 livros técnicos, mais 3 para leigos, mais 2 que estão vindo. Dois Você estão está indo para vindo. Natal, você está indo para Salvador também, Isso, em congressos. isso. Treinamentos para escolas que eu faço, desse letramento emocional, para cuidadores de crianças, né? Enfim, e além da questão técnica de trabalhar na minha área. Nossa, eu amei, assim, muita coisa importante que você trouxe e de um assunto tão delicado, né, que é pais e adolescentes, que é tão delicado. E hoje, nos tempos que nós vivemos, que é através de tela, né, que a criança já nasce com a tela. Isso. É mais complicado ainda, né? Esse dá outro podcast, né? Não, e você tem que fazer um livro sobre isso Esse aqui, aqui vai. porque isso aqui, eu não sei o bem e o mal disso. Uhum. Né? Eu acho que tem muito mal aqui. Minha conferência no Concrearte, vai ser a conferência de abertura, vai se chamar justamente isso, assim, né? Cérebro infantil, dopamina, TikTok, para onde vai a infância? Nossa, para onde vai a Para onde vai a infância? infância? Triste. Eu te agradeço muito Eu que agradeço o você ter convite. vindo
convidado carioca. Muito obrigada. Gaúcho, carioca. Você é gaúcho? Sou gaúcho já. Mas mora no Rio, né? Moro no Rio. Uhum. Você mora em todos os lugares. Você está morando na tô Europa, pipoco agora por você aí, está aqui. Mas eu fiquei muito feliz de você ter aceito, muito feliz de conhecer mais sobre o seu trabalho. E esses livros serão meus? Todos seus. Então tá bom. Tá bom. Vai de ser uma presente. competição aqui, minha prima, porque eu falo que eu sou uma psicóloga frustrada, porque eu não tive tempo de estudar, mas é uma profissão que eu faria, porque a mente humana me fascina num grau, assim. Uhum, é bacana. E ela é tão misteriosa, né? Você com seus 25 livros, tenho certeza que você também não conseguiu fechar equações, assim, porque ela é tão infinita, né? Uhum. A fonte inesgotável. É inesgotável. Obrigada, Renato. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Muito. Então, tá. Obrigada, gente. Esse episódio é para pais, para adolescentes, para vocês entenderem que vocês não estão ficando loucas, que somos todos iguais. E o episódio lindo que eu fiz com o Renato, e vocês assistam. E um beijo para vocês.